Voltamos com Conversa Pública. Especialistas que conhecem a fundo os efeitos do crack no organismo dizem que não basta uma tragada para que o usuário fique viciado, mas tornar-se um dependente químico é um processo rápido. Fazer o caminho contrário, contudo, é difícil. Estima-se que a taxa de sucesso dos tratamentos de desintoxicação gira em torno de 25% a 30%. A principal dificuldade encontrada pela Cristolândia. Confira. Então, onde vocês diriam que possuem mais dificuldades no trabalho realizado na Cristolândia? Reinserir o recuperado na vida social, para que ele seja recebido, para que ele seja acolhido. Ele precisa de profissionalização, ele precisa de espaço na sociedade onde ele possa voltar a conviver, entendeu? Essa retomada dos contatos com familiares, tem histórias impressionantes, Qual a história que mais te marcou? Uma história muito forte, né? A gente tem outras histórias muito fortes. Tem a história do Sérgio, é um assunto muito delicado hoje para a grande mídia, para a opinião mais ampla. O Sérgio, com 14 anos de idade, ele começou a metamorfosear o corpo dele, começou a se vestir como mulher, começou a fazer injeções de silicone nas mamas. E aí, por volta dos 20 e poucos anos de idade, ele colocou próteses mesmo de silicone, né? Era um travesti. Muito importante que se diga isso. Não há aqui nenhuma atitude agressiva de desrespeito, homofóbica, em relação a pessoas que têm essa forma de viver, certo? Sou radicalmente contra. Penso que a gente pode ter valores e princípios distintos, divergentes, e ao mesmo tempo cultivar um imenso respeito pelas pessoas e tratá-las bem. E reconhecer que elas precisam ser tratadas com dignidade, independentemente da forma que elas escolhem viver. Isso é muito importante. Sem que se abra mão, no entanto, de valores e princípios de vida. Tá? E aí foi o caso do Sérgio. Ele era um travesti, e aí ele começou a vender o corpo dele, isso não no centro de São Paulo, no centro de Santo André. Depois foi para o centro de São Paulo, e aí surgiu uma oportunidade para ele fazer um upgrade na carreira dele, né, no mercado do sexo. Aí foi para a Europa, primeiro foi morar em Barcelona, e aí um tempo depois ele foi morar em Roma, na Itália. Há registros disso, fotográficos, enfim. Começou a vender o corpo dele em Roma, região do Coliseu Romano. E aí, no momento lá da vida dele em Roma, um italiano saiu com ele, gostou dele, saiu de novo com ele, saiu de novo se apaixonou por ele. Queria se casar com ele. Só que a família do italiano impôs para ele o seguinte: olha, só aceitamos que você se case com esse rapaz se ele fizer a cirurgia, entre aspas, de mudança de sexo. E aí ele não aceitou fazer a cirurgia de mudança de sexo. Em decorrência disso, o relacionamento foi rompido. Pouco tempo depois, o Sérgio voltou para o Brasil e voltou para o centro de São Paulo. E aí não trouxe muito dinheiro. O dinheiro que ele trouxe, ele morou ali no centro. E aí foi vender o corpo dele de novo nas esquinas, na região da Cracolândia. Foi interessante porque quando ele me contou a história toda dele, ele me levou em algumas esquinas do centro à noite. Ele me disse: pastor, aqui, nesse lugar aqui. Eu ficava aqui, esse era o meu point. Aqui era o meu negócio, o meu business. Aí ele chora, ele se emociona. E o dinheiro dele acabou. Morando no centro de São Paulo, conheceu o crack, começou a consumir crack. O crack com um poder devastador, eu disse para vocês um pouquinho sobre isso. Logo ele começou a ficar feio, né? O crack começou a destruir a imagem dele, a forma dele ser, de ele existir. E ele não tinha mais como viver num lugar onde ele vivia. Foi morar aonde? Nas ruas. Onde foi morar? Na Cracolândia. E aí, naquela condição, não tinha mais como vender o corpo dele, né? Vivendo na Cracolândia, usando crack, aquela coisa toda, virou morador de rua. Aí um dia alguém deu uma cutucada nele lá nas calçadas
Cracolândia, olha, você sabe que tem um negócio novo aí, um tal de Cristolândia. Vamos lá, assim, vamos, projeto aí um negócio dos crentes. Aí. A princípio ele não deu muito crédito, tempos depois ele decidiu que foi na Cristolândia. E aí foi emocionante, as pessoas que estavam lá na Cristolândia no dia viram isso e elas testemunham isso com muita contundência. Ele entrou na Cristolândia, na hora que ele chegou na frente, diante da plataforma, o Sérgio se jogou no chão, botou o rosto no pó e começou a gritar: Cristo, se o Senhor existe, muda a minha vida, se o Senhor existe, muda a minha vida. 4 meses depois eu estava batizando o Sérgio, ele já com os cabelos cortados, com vestes tipicamente masculinas, ainda com as próteses de silicone. Ele se sentia constrangido, me perguntou: eu posso ser batizado assim? Lógico. E aí ele pegava ataduras e apertava as mamas dele, né, para que aquilo ficasse mais discreto um pouco. Algum tempo depois, médicos da igreja conseguiram, foi feita a cirurgia de retirada das próteses. 1 ano e meio depois, eu e o pastor, que é o diretor executivo de Missões Nacionais, pastor Fernando Brandão, a gente oficiava a cerimônia de casamento do Sérgio com a Miriam, no templo da primeira igreja. E hoje o Sérgio e a Miriam, eles estudam no Centro Integrado de Missões dos Batistas Brasileiros, que funciona aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro, o CIEM, e eles estão sendo preparados para serem missionários efetivos dos batistas brasileiros. Uma história muito bonita, muito bonita. Em um modo geral, os dependentes químicos, eles aceitam com facilidade sair desse mundo das drogas? Não é fácil, eles passam por todo aquele processo, né, de abstinência. Muitos deles, não todos, têm a crise da abstinência, que são alguns dias pavorosos para eles, né? A gente não faz uso, a Junta de Missões Nacionais, o projeto Cristolândia não faz uso de tratamento medicamentoso, tem sim assistência médica, tem assistência psicológica, não se abre mão disso. Lógico, seria uma aberração, uma incoerência dizer não se precisa de médicos, de terapeutas, de uma equipe multidisciplinar, perdoe. Mas não é um tratamento medicamentoso no processo de redução ou de retirada de drogas do organismo da pessoa. Então chega o dia em que acontece a crise de abstinência. Há casos de reincidência, de recaída. O percentual é muito baixo, muito baixo. Interessante, gente. Eu me lembro na época em que o processo da Cristolândia estava assim em formação, não estava tão instalado e tão vultoso como está. Hoje eu li uma matéria na Folha de São Paulo sobre um pessoal da USP que estava começando a fazer uma pesquisa para verificar por que é que determinados centros terapêuticos para dependentes químicos evangélicos, nesses centros terapêuticos, a incidência de recaída é muito menor do que em clínicas renomadas, com todo o aparato multidisciplinar, recurso financeiro, essa coisa toda, onde o sucesso das pessoas que fazem tratamento, o percentual é pequeno. Então, eles não têm uma explicação e eles estavam na proposta de iniciar uma pesquisa para verificar o que é que explica isso. E aí, gente, entra o nosso ingrediente inevitável e a gente faz questão de que isso seja um ponto muito importante de fé, né? A gente crê no poder de Deus, a gente crê no poder do Evangelho, no poder de Cristo, que entra como um fator decisivo nesse processo. Diga-se de passagem, isso é muito importante. A Cristolândia, o projeto, não é proselitista. Lógico que é transmitida a fé, a mensagem do Evangelho, mas isso não é impositivo. Se você não quer acolher a nossa fé, se você não quer acolher a nossa mensagem, então procura outro lugar, a porta da rua está ali. Isso jamais é dito para nenhum dependente químico, nenhum dependente químico. Agora reconhecemos que a imensa maioria passa por um processo de conversão a Cristo, sem dúvida alguma.
A seguir, a luz no fim do túnel. A palavra de Deus chega como remédio para a alma dos usuários de crack. Não perca!